Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao módulo 7. Nesse módulo, nós iremos comentar então sobre os relatórios do analisador quântico com relação às toxinas humanas e também o relatório relacionado com os metais pesados. E nesse módulo, a gente vai estar falando sobre as toxinas humanas. Eu não vou passar para vocês nenhuma aula em PDF, será uma videoaula bem explicativa e muito fácil de compreender, porque o próprio relatório, ele já mostra ali o que quer dizer cada uma da interpretação dos parâmetros. Vamos lá então? Vamos avaliar essa parte da nossa aula de hoje. Bom, eu vou mostrar para vocês um exame que eu fiz em mim mesma no dia 15/9/2019 e vou dizer para vocês por que eu escolhi como o estudo de caso dessa aula. Porque eu fiz um exame genético agora em março de 2021, um exame nutrigenético, e eu descobri que eu tenho alguns problemas relacionados com a cafeína. Então, o que são esses problemas relacionados? Eu tenho um genótipo de risco atrelado a genes da CYP, do citocromo P450 no meu fígado, que não metabolizam adequadamente a cafeína, ou seja, eu sou uma metabolizadora lenta da cafeína. E por ser uma metabolizadora lenta da cafeína, eu tenho sensibilidade a estimulantes, porque esse mesmo CYP, esse mesmo gene que fica ali adormecido, e quando eu uso a cafeína, ele vai sendo expressado dessa forma. E a metabolização genética minha para a cafeína não é boa. Então eu sinto assim, por exemplo, uma eletricidade enorme se eu tomar algo com café, fico agitada, não passo mal, mas eu vejo que eu fico muito mais acelerada do que eu já sou. Às vezes até um pouco de taquicardia, não muito agressiva, mas um pouco, e mexe com o meu sono. Mesmo se eu tomar algo com cafeína de manhã, à noite eu ainda demoro para pegar no sono, sendo que quando eu não uso nenhuma substância estimulante, eu tenho um sono normal, adequado, tá? Então, isso já é um teste genético. E eu pude comparar, esse SNP, ou seja, esse genótipo de risco que eu tenho, com o exame genético e comparando ele com a questão do analisador quântico. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje esse meu exame que foi feito então em 2019. Então, vamos lá? No meu caso aqui apareceu bebida estimulante, então a frequência de 0,76, um pouco acima do normal, sendo que o normal é de 0,20 a 0,75. Então aqui já mostra que eu não deveria estar utilizando bebidas estimulantes, porque deu pouco anormal, tá? Na verdade, deu pouco anormal porque eu sou uma pessoa que não usa estimulantes. Eu não tomo café, Coca-Cola, não uso nenhum outro estimulante, por exemplo, Red Bull e os similares, Então, é por isso que deu pouco anormal. Se eu estivesse usando com frequência estimulantes, ainda mais naquele dia mesmo que eu fiz o exame, teria dado uma diferença enorme. Tipo assim, eu poderia estar apresentando aqui moderadamente anormal ou até mesmo severamente anormal, só que eu não consumo. E mesmo assim, olha lá, minha frequência deu 0,76. Então, é muito interessante como que o analisador quântico tem uma alta sensibilidade, uma boa sensibilidade nessa questão, então, da bebida estimulante, que teve até um padrão parecido com o exame genético meu, Então, eu achei bem interessante que foi compatível a esse exame nutrigenético que eu fiz com o SWAB. Então, vamos ver então aqui na descrição que, olha só, a bebida estimulante possui poucos eletrólitos ou nenhum. Os estimulantes são um conjunto de bebidas que têm o efeito de estímulo no corpo, seja por sua própria natureza, como o café, o chá de uma planta ou outras bebidas compostas que têm essa função ou mistura de substâncias gerando o estímulo, tá?
O que seria poucos eletrólitos, né? Então, geralmente a bebida estimulante não tem doses significativas, né? A maioria delas de potássio, de sódio, né? E outros eletrólitos. Só que assim, é mais para estimular o sistema nervoso central na produção então de adrenalina e noradrenalina. São bebidas cuja composição de substâncias naturais ou artificiais aumentam os níveis de atividade motora e sensorial. Aumenta a vigília, né? Então a pessoa fica no estado de alerta e atenção, ou que gerem uma mudança de reações e comportamentos. Então pessoas ficam às vezes mais agressivas, mais ansiosas, né, com o estimulante. E quem tem essa sensibilidade genética, que é o meu caso, a frequência sempre vai estar alterada com relação à cafeína, por exemplo, né? Por causa da questão genética. Então, vai estar, mesmo que a pessoa reduza os estimulantes, né? Ela vai estar sempre não dentro do padrão normal, que é o meu caso. Vocês viram que deu, então, pouco anormal com 0,76 aqui no valor de medição real. Radiação eletromagnética. Eu uso computador, celular, telefone sem fio, né? Com uma frequência muito grande. Só que mesmo assim deu pouco anormal, porque eu sempre procuro, às vezes, andar descalço na grama, eu procuro também, sempre que possível, pisar em areia, em terra, então ter um contato mais com a natureza, mexer com algumas plantinhas, eu gosto de plantar, né? Eu tenho uma chácara, então a gente sempre dá um pulinho lá e a gente dá uma relaxada mexendo com as plantas. E isso ajuda também a diminuir a radiação eletromagnética. Outra coisa que ajuda bastante é você tomar um banho. A água também ajuda a reduzir, tá? E aqui tem uma explicação sobre o que é, né, a radiação eletromagnética, que é muito importante. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque a gente já conversou um pouco sobre isso lá no módulo 1. Tá? Então, esse exame vai mostrar se o seu paciente está tendo muito contato com a radiação eletromagnética, que hoje em dia todo mundo tem, ou o contato está baixo. E você dá essas dicas para a pessoa, né? Não ter o Wi-Fi dentro do quarto, né? Tem gente que tem um roteador de Wi-Fi dentro do quarto. Vai dormir, deixa o celular ligado, com o Wi-Fi ligado também acionado. Então, quando dá moderadamente anormal ou sim, severamente anormal, é porque a pessoa está realmente tendo contato excessivo com a radiação eletromagnética e ela não está tendo uma forma de eliminar, de tirar aquela radiação do corpo. Então, você tem que dar as dicas aí de usar, então, o pisar na grama, contato com a terra, com a areia, certo? Isso vai estimular bastante e fazer a pessoa ficar o mais longe possível, principalmente à noite, de aparelhos que emitem radiação eletromagnética, tá? A gente pode ver que hoje a gente tem contato também, por exemplo, andando na rua, mesmo que você não esteja com o celular no seu bolso, você passa debaixo de fios de rede de eletricidade. Ali também vai ter uma condução de um campo eletromagnético. Então, na verdade, não existe assim totalmente, né, a forma da gente ficar sem essa radiação, tá? E às vezes, quando está no severamente anormal, no moderadamente anormal, pode ocorrer dores de cabeça, tontura, perda de memória, falta de concentração. O seu paciente pode apresentar depressão com uma crise de ansiedade maior, irritabilidade, desordens menstruais femininas, o câncer, né? Aqui fala cancro porque a tradução do aparelho de biorressonância é com o português de Portugal, tá? Que o câncer lá é muito usado essa palavra cancro. Envelhecimento da pele, dificuldades respiratórias, dores nas costas, tá? E muitas outras coisas que a gente já mencionou lá no módulo 1. Com relação ao tabaco e nicotina e outros, o meu deu normal, né? Primeiro porque eu não vivo num ambiente onde eu seja uma fumante passiva, né? E também, assim, nunca fui fumante. Resíduos de tóxicos de pesticidas, no meu não deu, geralmente vai dar em quase todos os pacientes de vocês. Por quê? Porque realmente os alimentos hoje contêm muito pesticidas, principalmente as verduras e os legumes. Eu uso, na maioria das vezes, alimentos orgânicos, tá? Só que, ao mesmo tempo,
eu também, quando eu consumo alimentos que não são orgânicos, eu tenho um aparelho de água, que ele chama água Kangen, tá? Da Inagic. Ele tem um poder de fazer com que os pesticidas eles sejam eliminados da água, ou seja, através da água. Então a gente coloca o alimento, ou seja, vamos supor o tomate. Eu coloco ele de molho nessa água antioxidante, que ela tem um RPO negativo e ela tem capacidade também de puxar os pesticidas, tá? E por eletrólise. E ela também tem um pH bem adequado. Então a gente põe geralmente ali num pH em torno de 9,5 ou até 11. E aí a gente também faz uma descontaminação não só por pesticidas, né, e agrotóxicos, como também a gente consegue eliminar bastante bactérias patógenas desses legumes e dessas verduras, tá? Mas quem não tem possibilidade de fazer isso, procurar usar alimentos mais orgânicos, tá? Colocar também umas 3 a 4 gotinhas de Lugol na água, por exemplo, em 500 ml você pode colocar 4 gotas de Lugol e deixar as frutas, as verduras e os legumes ali por no máximo 5 minutos. Também vai dar uma ajudada a reduzir os pesticidas, tá? Então, no meu caso, não apareceu nada nesse sentido. Bom, agora eu vou voltar aqui nessa parte, né? Bom, tabaco todo mundo sabe que faz mal, né? Os resíduos tóxicos com certeza, mas nós vamos colocar aqui uma outra paciente minha, que ela veio hoje, deixa eu abrir aqui pra gente encontrá-la, ela chama Idilene. Eu atendi ela exatamente hoje, enquanto eu estou gravando essa aula para vocês, né? Nesse mesmo dia, há mais ou menos 1h30 atrás, eu estava fazendo o atendimento dela. Então, eu vou usar ela aqui como padrão, tá? Pra gente tá avaliando ela. Deixa eu só achar aqui o peso de hoje. Esse aqui, ó. Esse é o relatório de hoje. Bem, o que a gente observa aqui no caso da Edilene é bem interessante, que tem a ver, inclusive, com a questão da radiação eletromagnética. E aí eu fui fazendo as perguntas para ela hoje e aí ela confirmou para mim. Vamos abrir aqui. Vamos então diretamente aqui para o relatório de toxina humana. Então, olha só, dessa paciente, as bebidas estimulantes para ela deu dentro do normal. Essa paciente, ela toma café, claro, sem açúcar, porque ela tá fazendo dieta de emagrecimento comigo. Como vocês viram, já tem vários relatórios, né, anteriormente aí dela, com mais de 80 quilos, agora ela já tá com 70. Só que ela toma todo dia bebida estimulante, tá? Ela toma chá preto, chá verde, ela gosta muito de mate, ainda mais agora tá inverno, né? E ela gosta de tomar quentinho. O café ela toma todos os dias de manhã. Como ela não tem nenhum problema gástrico, ela não tem insônia e ela sempre tomou desde criança o café, o que a gente fez? Antes ela tomava 1 litro de café por dia. Eu reduzi para 1 xícara pela manhã. E falei para ela, ó, durante o dia, se você gosta de tomar chá verde, você pode tomar o chá verde, que ele tem epigalocatequinas, que ajuda muito na prevenção de câncer, e na família dela tem bastante casos. Ele também dá energia e disposição, porque antes ela vivia à base do café para ter energia e disposição para trabalhar, principalmente depois que ela entrou na menopausa. Então eu falei, não vamos tirar, tá muita cafeína aí. E aí, então, ela toma 1 xicrinha de café de manhã e toma o chá verde no período da tarde, tá? Então, ela tem utilizado, assim, o chá verde 1 xicrinha à tarde. E ela varia, né? No dia que ela toma o chá mate, ela não toma o chá verde. Então, ela deu uma equilibrada. Só que o dela, olha que interessante, como tem tudo a ver com a CYP, né? Ou seja, genes que tem lá no fígado que metabolizam as bebidas estimulantes, principalmente a cafeína. O dela sempre teve num padrão bom, ó, tá 0,409, o ideal é entre 0,20 e 0,75, e o dela nunca saiu desse padrão.
já teve 0,5, 0,45, 0,4, olha lá, sempre mantendo dentro do normal. Então, essa paciente, ela não tem nenhum problema, né, na metabolização correta da cafeína. Então, ela é uma metabolizadora normal de bebidas estimulantes. Eu, no meu caso, sou uma metabolizadora lenta, então quando eu tomo a cafeína, ela demora para sair do meu organismo. Por isso que eu não me adapto com a cafeína. E tem pacientes que vão ser metabolizadores rápido. Também pode alterar a frequência aqui, tá, gente? No meu caso, eu descobri que eu sou lenta por causa do genótipo de risco. Mas a maioria das vezes, os rápidos, eles tomam café, né? E o corpo deles não sente o efeito colateral das bebidas estimulantes. Você pode tomar Red Bull, pode tomar Frioso, pode tomar qualquer estimulante que não vai sentir mal. Talvez, com excesso, essa pessoa venha ter, por exemplo, gastrite, né? Que é muito comum em quem utiliza isso daí, em grande quantidade. A pessoa poderá também ter um pouco de insônia, mas é muito raro a pessoa que não tem genótipo de risco para bebidas estimulantes, principalmente para cafeína, não tem muito problema em ingerir uma quantidade moderada e baixa de bebidas estimulantes, tá? Só que o problema é que a bebida estimulante, ela faz o seguinte, ela vicia o sistema nervoso central. Então, tem gente que não sabe se controlar. Começa com pouco e daqui a pouco está tomando mais bebida estimulante e café do que água. Esse é o grande problema. Por isso que dentro do consultório a gente tem que tentar trazer o paciente para o equilíbrio, né? O equilíbrio ainda é o melhor para a nossa vida. Essa paciente apresentou radiação eletromagnética com a frequência em hertz de 0,54. E o normal é, no máximo, 0,16, tá altíssima. Daí eu comecei a fazer as perguntas para ela. Escuta, quanto que você tá usando de celular por dia? Ela, ai, Carla, eu acho que eu uso umas 8 a 12 horas de celular por dia. Você carrega na bolsa ou no corpo? Ah, eu acho mais fácil porque eu trabalho em supermercado, atendendo prateleiras, repondo produtos, então eu acho melhor pôr no bolso. Daí eu falei, então já vamos mudar por aí. Você vai deixar na bolsa e carregar sempre na bolsa. Outro detalhe, o roteador fica dentro do quarto dela, na casa dela, o roteador de Wi-Fi. Então ela falou que ela desliga o celular, mas o roteador tá ligado. Aí eu falei, tira de dentro do quarto. E ela é uma pessoa assim que nunca anda descalço. Assim que eu falo, gente, não é descalço assim no piso, não, tá, pessoal? É relacionado assim, andar descalço na areia, na terra, na grama. Ela nem tem grama na casa dela. Daí eu falei, ó, você precisa criar aí um equilíbrio. Aí ela até brincou assim, nossa, tô precisando de um fio terra, né? Falei, tá. Aí eu falei, você tá tendo estralos, assim, quando você encosta na porta do carro, ou leva choque, né, quando encosta, ou quando vai pegar na mão das pessoas. Ela falou, hoje em dia a gente quase não tá pegando na mão de ninguém, né? Mas eu acho que eu levei um choque porque meu esposo estendeu a mão pra me dar uma toalha e eu encostei na mão dele e deu choque. Aí eu falei pra ela, vamos ter que equilibrar isso daí. Daí eu passei todas essas dicas e ela falou que vai colocar em prática a partir de agora. Uma coisa que eu achei bacana nessa paciente, que não é muito comum, é a questão dos resíduos tóxicos de pesticidas. O dela não deu muito alto, tá? Mas aí ela comentou que a mãe dela tem uma hortinha em casa e que ela sempre vai à casa da mãe dela e pega essas verdurinhas. Então, ela tem usado muito essas verduras orgânicas da mãe dela. Então, deu pouco, é normal. Aí, quando ela não almoça em casa, almoça às vezes no trabalho, ela utiliza alimentos que não são orgânicos. Então, dela não deu moderadamente anormal, nem severamente anormal. Mas vocês vão perceber na prática clínica de vocês que geralmente vai dar aumentado essa questão de resíduos tóxicos em praticamente toda a população que vocês forem aplicar o teste. Ou seja crianças, adultos, idosos, tá? A gente só não faz em gestantes, né, a avaliação por biorressonância, mas vocês vão ter a oportunidade de verificar isso daí. Claro, crianças a partir, né, dos 10 anos é que a gente consegue chegar nesse relatório, os menores não aparecem. Então, o ideal sempre é
dar alimentos mais orgânicos para as crianças também, ok? Bom, a nossa aula hoje é bem rápida, bem prática e a gente vai se falando lá no grupo de WhatsApp para a gente poder passar para vocês as informações extras, porque sempre vão surgir bastante dúvidas com os relatórios. Um grande abraço e até a próxima aula!